Olá, gostaria de cumprimentar você, meu amigo, minha amiga que está nos acompanhando aqui em nosso canal. Nós estamos começando aqui o nosso primeiro vídeo. Espero que nós possamos ter uma vida longa aqui no YouTube com o nosso canal e que vocês possam nos acompanhar através do YouTube. Pedir que você possa curtir e compartilhar essa mensagem com seus amigos, com seus familiares e que Deus possa nos abençoar ao levar essa mensagem de Deus para todas as pessoas nesse mundo. Antes de darmos início aqui ao estudo da Palavra de Deus, nós vamos pedir a orientação de Deus nesse momento. Senhor nosso Deus, nós pedimos a presença do Seu Santo Espírito, onde nós iremos estudar um assunto muito importante. E pedimos que o Seu Santo Espírito possa nos inspirar e que eu não venha falar de mim, mas que a Sua Palavra, através da Sua Bíblia, possa falar em nossos corações. Isso nós pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Bom, primeiro gostaria de me apresentar. Meu nome é Jonatas e estarei com vocês aqui no canal trazendo algumas mensagens importantes sobre os momentos que nós estamos vivendo. Nós sabemos que no mundo que vivemos estamos passando por algumas situações inusitadas, né? Esse momento de pandemia, um momento muito difícil, onde muitas pessoas têm perdido seus familiares, perdido amigos, onde muitas empresas estão fechadas, onde passamos por vários problemas, não só a parte financeira, a questão da saúde física, mas também a saúde emocional também está sendo muito afetada nesses dias. E pensando nisso, nós resolvemos trazer uma mensagem muito importante para você, cristão, que é um assunto que não só no meio cristão, mas eu vejo que boa parte do mundo vem falando sobre esse assunto. E o tema da nossa conversa de hoje é o seguinte: já é hora de sair das cidades? Será que existe um momento em que nós devemos abandonar as cidades? Será que é vontade de Deus que o seu povo abandone as cidades? Então, com o estudo de hoje, nós iremos pensar e refletir um pouquinho sobre qual é a vontade de Deus para nós nesses dias que estamos vivendo. Muito bem. Nós sabemos que nós vivemos um grande dilema. E eu, como um membro da Igreja Adventista, eu tenho visto várias opiniões diferentes sobre esse mesmo tema. Muitas pessoas dizem que existe um momento, ou existirá um momento onde nós deveremos abandonar as cidades. Outros dizem que Deus não quer que nós abandonemos as cidades. E dentro da igreja nós temos duas visões, um pouco diferentes. E nesses últimos dias, nesse momento de pandemia, de crise e de muitas doenças, nós vemos aqui dois livros que tornaram-se muito evidentes por essa questão dessa doença, o momento que nós estamos vivendo. Esses dois livros eles se tornaram muito evidentes. Um deles é Vida no Campo, de Ellen White, e o outro é Ministério para as Cidades, também uma compilação de Ellen White. Quando nós analisamos esses dois livros, o que nós podemos entender? O primeiro fala sobre uma vida no campo. E o que Ellen White fala, o que a Bíblia diz sobre a vida no campo? E, por outro lado, nós temos um outro livro que fala sobre o ministério nas cidades, ou seja, ministério para as cidades. E aí nós pensamos, qual é o ideal de Deus para nós? Será que Deus quer que o seu povo viva no campo, longe das cidades? Ou será que Deus quer que o seu povo viva nas cidades? O mais interessante, o livro diz o seguinte: vida no campo. E o outro livro diz ministério para as cidades. Se nós analisássemos apenas o tema desses dois livros, já deixaria muita coisa clara para nós. Mas nesse momento, então, nós vamos analisar e entender qual é o ideal de Deus para nós nos dias que nós estamos vivendo. Muito bem, antes disso, nós temos algumas perguntas a serem respondidas. Primeira pergunta: Deus quer que eu viva no campo a partir de agora? Será que é isso que Deus quer? Será que nós temos exemplo de vida no campo na Bíblia? Será que existem ordens de Deus
para que eu e você se mude para o campo? Será que existem ordens de Deus para que permaneçamos nas cidades? Por que me mudar para o campo se não há perseguição? Muitos dizem que nós devemos mudar, mas no momento de perseguição, né? Então, será que esse é o momento de abandonar as cidades? Outra pergunta importante. O momento de mudar para o campo é quando vier a lei dominical? Muitos de nós ouvimos desde criança, né, falando, né, de muitas pessoas dentro da igreja que quando sair uma lei dominical é o momento de abandonarmos as cidades. O que será que a Bíblia diz? O que será que Ellen White diz sobre o assunto? E uma última pergunta. Se todos forem para o campo, quem pregará nas cidades? Ou seja, se todo mundo resolver abandonar as cidades e ir morar para o campo, quem então irá levar a mensagem de Deus para as cidades? Temos mais uma perguntinha ainda. Todos devem ir para o campo ou haverá exceções? Então, no nosso estudo de hoje, nós iremos estudar cada um desse tema e ver o que a palavra de Deus e o que o Espírito de profecia fala sobre esse tema. Muito bem. A palavra de Deus em Lucas, no capítulo 19, do verso 41 até o 44, diz o seguinte: E quando ia chegando, Jesus, né, vendo a cidade, ele chorou sobre ela, dizendo: se tu conhecesses também, ao menos nesse teu dia, o que a tua paz pertence, mas agora isto está encoberto aos teus olhos. Porque virão dias sobre ti, em que os teus inimigos te cercarão de trincheiras, te sitiarão e te estreitarão de todos os lados, e te derrubarão, a ti e aos teus filhos que dentro de ti estiverem, e não deixarão em ti pedra sobre pedra, pois não conheceste o tempo de sua visitação. Aqui então Jesus, ele vem falando sobre a destruição de Jerusalém. E ele então, quando chegou com os discípulos, ele olhou para aquela cidade e ele então chorou. Por quê? Por que Jesus ficou triste? Porque Jesus sabia qual seria o destino dessa cidade. Jesus sabia que Jerusalém seria destruída. E qual que era o grande problema disso? Nós vemos aqui, bem no finalzinho do texto, que diz o seguinte: pois não conheceste o tempo da sua visitação. E quando nós falamos sobre a segunda vinda de Cristo a essa terra, uma coisa é muito clara: ninguém tem o direito de marcar a data e saber o momento exato que Cristo voltará a essa terra. E Jesus também falando sobre a destruição de Jerusalém, ele fala assim: pois não conheceste o tempo da sua visitação. Ou seja, nós temos uma grande relação com esse texto. Porque assim como foi em Jerusalém, assim também será a segunda vinda de Cristo a essa terra. Porque ninguém sabe o dia e a hora da vinda de Cristo. Mas será que o tempo, será que nós podemos analisar através do tempo se realmente Cristo já está próximo, se Cristo já está às portas, né? Se Cristo já está retornando a essa terra? É isso que nós devemos saber. Bom, no livro Eventos Finais diz o seguinte: Deus tem sempre advertido de juízos vindouros. Ellen White diz: Deus sempre tem dado aos homens advertências dos juízos por vir. Aqueles que tiverem fé, que tiveram a fé na mensagem por ele enviada para o seu tempo e agiram segundo a sua fé em obediência aos seus mandamentos, o que aconteceu? Escaparam aos juízos que vieram sobre os desobedientes e incrédulos. Então, o que nós analisamos aqui? Todos aqueles que ouviram a mensagem de Deus para o seu tempo e tiveram fé e seguiram a sua mensagem, o que aconteceu? Escaparam aos juízos que vieram. Sobre quem? Sobre os desobedientes e os incrédulos. Ou seja, o castigo de Deus, ele veio sobre quem? Sobre quem não obedece a sua palavra e sobre aqueles que são incrédulos, ou seja, aqueles que não acreditam, aqueles que não têm fé na palavra de Deus. Olha que interessante. Eventos Finais diz o seguinte: a Noé veio a palavra,
entra tu e toda a tua casa na arca, porque te hei visto justo diante de mim. Gênesis 7, verso 1. O que aconteceu? Noé obedeceu e foi salvo. A Ló foi enviada a mensagem: levantai-vos, saí deste lugar, porque o Senhor há de destruir a cidade. E o que aconteceu? Ló colocou-se sobre a guarda dos mensageiros celestes e foi salvo. Ou seja, assim como Noé ouviu a palavra de Deus, seguiu o seu mandamento e ele foi salvo, Ló também ouviu a palavra de Deus, seguiu a mensagem de Deus e também foi salvo. Assim também em Jerusalém, aqueles que estavam atentos aos sinais da destruição e abandonaram a cidade também foram salvos. Ou seja, nós não perdemos nada em obedecer e seguir a palavra de Deus. O que nós devemos fazer então? Dar ouvidos a essa palavra. Continuando, Mateus 24, verso 37. E como foi nos dias de Noé, assim também será a vinda do Filho do Homem. Nesse momento, então, Jesus, ele faz uma relação da sua segunda vinda como os dias de Noé. Ou seja, como eram os dias de Noé? Se nós lermos ali o capítulo onde fala sobre a vida de Noé, nós vemos que a terra estava o quê? Envolta em destruição, em pecados, as pessoas amavam mais a si mesmo do que os outros, egoísmo, traição, violência. Esse era o retrato do mundo naqueles dias. E nossos dias, os dias que nós estamos vivendo hoje, não ficam muito longe do que nós vimos aqui na Bíblia. Olha que interessante. E Jesus diz: lembrai-vos da mulher de Ló. Qual foi o grande problema da mulher de Ló? Nós vimos que Ló obedeceu à mensagem de Deus e foi salvo. Mas Jesus diz lá em Lucas que nós devemos lembrar da mulher de Ló. E o que aconteceu com a mulher de Ló? O que foi que ela fez? Ela ouviu a mensagem de Deus? Ela saiu da cidade? Aparentemente, quando nós lemos a história, ela saiu das cidades. Mas ela não conseguiu chegar ao final do seu trajeto. Por quê? Ela, na metade do caminho, se tornou uma estátua de sal. Por desobedecer a palavra de Deus. Quando Deus deixou bem claro que eles deveriam abandonar as cidades e não olhar para trás. Então, nós vemos aqui Gênesis 19, 26. E a mulher de Ló olhou para trás e converteu-se numa estátua de sal. Qual era a mensagem de Deus? Sair deste lugar, porque Deus vai destruir esse local. E vocês devem abandonar a cidade e não olhar para trás. A mulher de Ló desobedeceu e foi destruída. Olhar para trás significa o quê? Significa um ato de desobediência a uma ordenança de Deus. Ou seja, e isso foi a causa da sua destruição. Toda vez que Deus deixar claro na sua palavra o que Ele quer que nós façamos, e nós fizermos totalmente ao contrário, nós também estamos na mesma condição que a mulher de Ló. E Jesus lhe disse: nenhum homem, tendo posto a mão no arado e olhando para trás, é apto para o reino de Deus. Lucas 9, 62. Ou seja, quando Deus te pede algo, quando Deus deixa muito claro algo através da sua palavra, através da Bíblia, deixando claro o que Ele quer que você faça da sua vida, e você faz igual esse homem que põe a mão no arado, sabe que tem que ser feito, mas não faz, e olha para trás, você também está na mesma condição da mulher de Ló. E esse tipo de gente, esse tipo de pessoa, não é apto para entrar no reino de Deus. Continuando, assim os discípulos de Cristo tiveram o aviso da destruição de Jerusalém. E agora, olha que interessante, os que estavam alerta quanto ao sinal da próxima ruína, o que eles fizeram? Eles fugiram da cidade e escaparam da destruição. Por quê? Eles estavam atentos ao tempo e aos sinais. Assim agora, estamos dando o aviso da segunda vinda de Cristo e da destruição impendente sobre o mundo. Ou seja, o mundo será destruído, Cristo está voltando a essa terra, e os que ouvirem a advertência serão salvos. Essa é a mensagem de Deus para o seu povo. Essa é a mensagem de Deus individual para a sua igreja. Agora, interessante,
Falando agora sobre os dias, né, os dias que nós estamos vivendo, que nós sabemos que estamos próximos, né, do grande evento do planeta Terra, que é o retorno de Cristo a essa terra. Qual foi, ou qual é o primeiro sinal que Cristo dá sobre a sua vinda? Qual é o primeiro sinal que nós temos? Fome, guerras, destruições, terremotos? Vamos ler aqui. Mateus 24, verso 3 até o 4. Os discípulos perguntando então para Jesus, eles disseram assim: dize-nos, quando serão essas coisas? E qual será o sinal da tua vinda e do fim do mundo? Então os discípulos estavam o quê? Preocupados em saber qual era o sinal da vinda de Cristo e qual era o sinal do fim do mundo. E Jesus respondendo disse-lhes: fiquem atentos para que nenhum homem vos engane. Ou seja, qual foi o primeiro sinal que Cristo deixou para os seus discípulos e deixa para nós hoje? Ou seja, o primeiro sinal é o engano, para que nenhum homem vos engane. Ou seja, hoje, no mundo onde nós vivemos, né, com tantas religiões, com tantas interpretações diferentes da palavra de Deus, e muitas vezes, até dentro da própria igreja, pessoas têm visões diferentes sobre o mesmo assunto. Jesus deixa muito claro: acautelai-vos que ninguém vos engane, que nenhum homem vos engane. Então esse é o primeiro sinal, devemos estar atentos para não sermos enganados nesses dias. Grande Conflito diz o seguinte: assim, nas profecias, o futuro se patenteia diante de nós tão claramente como se revelou aos discípulos pela palavra de Cristo. Ou seja, a palavra de Deus deixa muito claro, assim como foi claro para os discípulos, que estavam atentos ao sinal da destruição e saíram das cidades. Os acontecimentos ligados ao final do tempo da graça, que ainda é o momento onde nós ainda podemos entregar a nossa vida a Cristo, e a obra de preparo para o período de angústia, acham-se claramente apresentados. Multidões, porém, não possuem maior compreensão dessas importantes verdades do que teriam se nunca houvessem sido reveladas. É muito triste, né? Nós percebemos que o povo de Deus, que nós muitas vezes estamos nessa condição. Ou seja, tudo ficou tão claro, Jesus deixou tudo claro para nós, mas às vezes parece que nós vivemos de uma forma que parece que essas verdades nunca foram reveladas para nós. Isso é muito triste. Agora, falando, né, sobre o tema que nós estamos discutindo, é hora de sair das cidades? Será que nós devemos ficar nas cidades ou será que nós devemos fugir das cidades? Será que nós devemos buscar uma vida no campo? Qual é o ideal de Deus para o seu povo? O que será que Deus espera de nós nesses dias que estamos vivendo? Qual é o plano de moradia para o povo de Deus? Nós vemos aqui, Ele, Deus, quer que vivamos num lugar em que possamos ter o quê? Bastante largueza, bastante espaço. O seu povo não deve se apinhar em cidades. Quer que eles tirem suas famílias das cidades, para que melhor possam o quê? Preparar para a vida eterna. Então aqui nós temos aqui termos muito importantes. Primeiro, Deus ele quer o quê? Que nós tiremos as nossas famílias das cidades. Talvez muitos dizem por aí, o momento de abandonar as cidades é quando sair a lei dominical. Ou outros dizem que o momento de abandonar as cidades é quando começar a perseguição. Alguns dizem que o momento de abandonar a cidade é quando você não puder comprar e não poder vender. Mas aqui Deus diz que Ele quer que nós tiremos, né, no caso, as nossas famílias das cidades. Por quê? Porque para que nós possamos o quê? Preparar a nossa vida eterna. Ou seja, se Deus dá uma orientação para nós, e Ele diz que fora das cidades nós podemos nos preparar melhor para a vida eterna, quem sou eu para dizer para um irmão da igreja que não é hora de abandonar as cidades? Onde Deus deixa muito claro que nós devemos sair das cidades, que esse não é um lugar que nós devemos preparar a nossa vida para uma vida eterna. Olha o que Deus diz: não era desígnio de Deus que o povo se aglomerasse nas cidades.
Ou seja, Deus não quer que seu povo se aglomere nas cidades. Se fique, no caso, apinhado em cortiços, em favelas, em casas aglomeradas. Ele, Deus, pôs no princípio nossos primeiros pais entre belos quadros e sons em que deseja que nos alegremos ainda hoje. Ou seja, qual foi o lugar que Deus criou e preparou para Adão e Eva? Deus construiu uma linda cidade e colocou ali Adão e Eva? Ou Deus construiu um belo jardim com árvores, com flores, para que eles vivessem ali? Ou seja, na própria criação, Deus deixa muito claro que Ele queria que seu povo vivesse onde? Num lugar o quê? Num lugar amplo, num lugar largo, num lugar de natureza, e não dentro das cidades. E isso foi o que Deus fez quando Ele criou o ser humano. Longe das cidades. Mensagens Escolhidas diz o seguinte: sair das cidades o mais depressa possível. Ellen White, inspirada por Deus, ela diz que nós devemos sair da cidade o mais depressa possível. E diz: comprai um pequeno trato de terra, onde possais ter um jardim, em que os vossos filhos possam ver o quê? As flores crescerem, e delas aprender lições de simplicidade e pureza. Talvez olhando parecer uma coisa muito simples, mas o que acontece com nossos filhos dentro das cidades? A correria, escola, trabalhos de escola, computador, celulares, e muitas vezes as coisas simples da vida que nós poderíamos aprender lições são tiradas por todas essas tecnologias, por todas essas coisas que afastam o ser humano da obra, da criação de Deus. E em vez disso, nossos filhos estão fazendo o quê? Estão envolvidos com obras que são criações das mãos dos homens. E dessa forma, então, as crianças, assim como nós também, vamos nos afastando dos ideais de Deus. Para fora das cidades é a minha mensagem nesse tempo. Ou seja, há muito tempo atrás, na época de Ellen White, ela dizia que o povo deveria o quê? Sair das cidades. Ela diz: estar certos de que o apelo é para que o nosso povo fixe residência a quilômetros de distância das grandes cidades. Ou seja, Ellen White orienta que nós devemos ir para fora das cidades e, mais ainda, que devemos fixar, ou seja, procurar moradia a quilômetros de distância das cidades. Ou seja, não é o plano de Deus. Ellen White, uma profeta inspirada por Deus, também diz que nós, além de não estarmos na cidade, devemos procurar um lugar distante, a quilômetros da cidade. E agora, pode ser que apareça alguém e te diga: olha, irmão, não é o momento de você abandonar as cidades. Essa não é a hora. Devemos esperar a lei dominical. Ou seja, em nenhum momento, em nenhum lugar da Bíblia, em nenhum lugar do Espírito de Profecia, você vai ver que Deus pede, que nós moremos nas cidades. Esse não é o plano de Deus. Esse não é o plano de Deus para o seu povo. Para fora das cidades, diz o seguinte: o Senhor recomenda que o seu povo fixe residência longe das cidades. Por quê? Porque Deus não quer que o povo more nas cidades. Pois a hora em que não cuidais, fogo e enxofre cairão do céu sobre essas cidades. Ou seja, assim como foi em Jerusalém, assim será também na segunda vinda de Cristo a essa terra. A hora que menos esperais, fogo e enxofre cairão sobre as cidades. A sua punição, olha que interessante, será proporcional aos seus pecados. Ou seja, quanto maior a cidade, mais pessoas, mais pecado, maior a punição de Deus. Ou seja, quanto mais distante das cidades, melhor. Que todos os que desejam compreender o significado dessas coisas que eu estou falando, Ellen White diz: leia o capítulo 11 do Apocalipse. Leia de cada um dos versos e aprendei o que ainda está para ocorrer nas cidades. Você sabe o que está para acontecer nas cidades? Leia o capítulo 11 de Apocalipse e você verá o que está para acontecer nas cidades. Isso que nós estamos vivendo, os momentos que estamos passando por hoje, um momento muito triste, de muita doença, pessoas perdendo suas vidas, negócios sendo destruídos, a parte financeira, a parte emocional, tanto
homicídio, suicídio, ou seja, momentos difíceis estamos vivendo dentro da cidade. E a minha mensagem é, leia o capítulo 11. Você acha que isso vai melhorar ou isso vai piorar? O que Deus fala sobre isso? Ele diz, lede cada um desses versos e você verá o que vai acontecer nas cidades. Lede também as cenas descritas no capítulo 18 de Apocalipse. E você verá o que irá acontecer dentro das cidades. Se você tirar um tempinho para você ler, para você entender o que Deus quer, eu imagino que você não vai querer ficar dentro das cidades. E agora, a pergunta que fica, se Deus não quer que nós ficamos na cidade, se a profetisa de Deus orienta que nós também não vivamos na cidade, que ficamos quilômetros de distâncias, né, dessa cidade, uma pergunta, de que forma então nós iremos pregar a palavra de Deus? Já que Deus não quer que nós vivamos na cidade, que Deus não quer que nós moramos na cidade, então como as pessoas irão alcançar a mensagem de Deus, se aqueles que conhecem a mensagem de Deus não estiverem nas cidades? Evangelismo, página 77 e 78, diz o seguinte, como guardadores dos mandamentos de Deus, temos que deixar as cidades. Ou seja, se você é uma pessoa que guarda os mandamentos de Deus, a ordenança de Deus, a orientação de Deus é que nós devemos deixar as cidades. Como fez Enoque, devemos trabalhar nas cidades, mas não morar nelas. Ou seja, nós não devemos trabalhar, nós devemos morar nas cidades. Mas nós devemos trabalhar nas cidades. Ou seja, nós devemos visitar as cidades, nós devemos levar a palavra de Deus. Mas esse não deve ser a nossa moradia. Deve-se fazer o trabalho nas cidades. Mas de que forma? Partindo dos postos avançados. Disse o mensageiro de Deus, olha o que ele diz. Não serão advertidas as cidades? E diz, sim, não por o povo de Deus nelas morar, mas por visitá-las. Para quê? Para adverti-las do que está para sobrevir sobre a terra. Ou seja, então o que Deus diz? Devemos morar nas cidades? Né? De que forma as cidades vão ser advertidas? Então aqui diz, sim, não por o povo de Deus nelas morar, mas por visitá-las. Está muito claro, não é plano de Deus, não é plano que Deus, né, Deus não tem esse plano que o seu povo more dentro das cidades, para que o seu povo fique vivendo, né, nessas situações que nós estamos passando por hoje, né, esses momentos de doença, desemprego, tantas coisas ruins que estamos vivendo. Por quê? Porque nós somos o quê? Desobedientes, estamos num lugar que não deveríamos estar. E Deus diz, as cidades devem ser advertidas, mas não pelo povo de Deus morar nas cidades. Ou seja, essa mensagem ela é muito dura, principalmente para aqueles pregadores que dizem que o momento de abandonar as cidades é quando sair a lei dominical. Muitos dizem, existe um momento para sair das cidades. Mas aqui, a palavra de Deus, o Espírito de profecia é muito claro. Não há um momento sequer que Deus quer que o seu povo more nas cidades. Aquele que diz que você deve ficar nas cidades, ele está pregando uma mensagem diferente da palavra de Deus. Nós devemos ir à cidade sim, mas para levar a palavra de Deus e depois retornarmos para a nossa casa, a quilômetros de distância das cidades. É isso que Deus quer para nós. Os planos de Deus para Jesus. Qual foi o plano de Deus para Jesus quando enviou ele a essa terra? Olha que interessante. Quais foram as condições escolhidas pelo Pai infinito para o seu filho? Uma habitação isolada nas colinas de Galileia. Um lar mantido pelo trabalho honesto e respeitável. Vida de simplicidade. Aonde foi que Deus escolheu? Qual foi o lugar que Deus escolheu para que Jesus morasse, a fim de preparar para o seu ministério aqui nessa terra? Dentro de Jerusalém? Nós vemos que não. Foi o quê? Numa habitação isolada, nas colinas de Galileia, era o lugar que Jesus morava. Ou seja, até o exemplo de Jesus para nós hoje é que nós tenhamos o quê? Uma vida de simplicidade, pelo trabalho honesto, mas o quê? Longe das cidades. Olha só que interessante. O que Jesus fazia fora das cidades?
ele passava as horas mais felizes quando estava a sós com Deus em meio à natureza. É isso que Deus quer de nós. Ao terminar o seu trabalho, ele apreciava ir aos campos para meditar nos vales verdejantes, ou para orar a Deus nas montanhas, ou ainda em meio às árvores da floresta. Dessas horas tranquilas, voltava, assumia seus deveres diários, a fim de quê? De dar um exemplo de paciente labor. Ou seja, Jesus não só esteve fora das cidades porque era melhor, mas também para deixar um exemplo para todos nós. Nós sabemos que dentro das cidades, a nossa vida ela é muito tranquila, né? Nós temos, às vezes, muitos aí têm a oportunidade de ter um ar-condicionado, tem o seu carro, né? É tudo muito mais fácil, a comida está mais acessível, você pode ir ao mercado, se você estiver doente, você pode ir numa farmácia, o hospital, tudo é mais perto. Mas, no ponto de vista, né, como ser humano, isso é muito bom. Mas, para o lado espiritual, isso não é bom. Olha que interessante, do livro Ministério para as Cidades. Enoque andou com Deus. E, a despeito disso, não viveu no meio de qualquer cidade corrompida, com todas as espécies de violência e iniquidade. Nós sabemos que Enoque, né, ele andou com Deus. E onde Enoque escolheu? Qual lugar Enoque escolheu para morar? Ou seja, não foi em uma cidade. Foi em lugares também afastados. E esse é o exemplo que a Bíblia nos diz. De acordo agora com a luz que me foi dada, Ellen White diz: insisto com o povo para que saia dos grandes centros populosos. Ou seja, Ellen White vem trazendo essa mensagem várias vezes, ela repete várias vezes essas mensagens. Por que ela fala isso? Olha, isso na época dela, hein? Nossas cidades estão se tornando cada vez mais ímpias e cada vez mais se torna evidente que os que desnecessariamente nelas permanecem estão fazendo o quê? Estão pondo em perigo a salvação da sua alma. Duas coisas importantes. Primeiro, qualquer pessoa que viva na cidade está fazendo isso de forma desnecessária. Isso é o que o Ellen White deixa muito claro. E depois, qual é o perigo disso? O perigo é colocar em risco a salvação da sua alma. É isso que ele está dizendo para nós. Continuando. Em lugar da cidade apinhada, né, aglomerada, buscai algum ambiente afastado, onde os vossos filhos possam estar, tanto quanto possível, ao abrigo das tentações. E ali preparai-os e educai-os, de modo a se tornarem úteis. Ou seja, qual é o melhor para que você possa criar seu filho, para você cuidar da sua família? É justamente afastado das cidades. Por quê? Afastando das cidades, você estará o quê? Abrigando os seus filhos das tentações que ali existem. Ou seja, drogas, né? Crimes, sexo, violência. Ou seja, longe das cidades. Você então poderá contemplar a criação de Deus e proteger a sua alma da destruição e também da sua família. E esse é o plano de Deus para o seu povo. Ellen White diz: o Senhor tem nos enviado a advertência e conselho para que saiamos da cidade. Novamente, Ellen White diz: saiamos da cidade. Então, não façamos mais investimento nas cidades. Pais e mães, como apreciais a alma de vossos filhos? Como se compararão a facilidade, o conforto e a conveniência com o valor da alma de vossos filhos? O que é mais importante para você que é pai, para você que é mãe? A conveniência, o seu trabalho, o seu emprego, a igreja próximo da sua casa? É isso? Bom, a advertência é: saiamos da cidade. E ela diz mais: não devemos fazer investimentos na cidade. Deus não quer que gastamos nosso dinheiro, nosso esforço dentro das cidades, mas sim buscar a palavra de Deus, afastado desses lugares. É isso que Deus busca de nós. Pais, com a família, o que eles pensam? Eles afluem para a cidade, ou seja, eles vão para as cidades. Porque na fantasia, né, da sua forma de pensar, eles pensam que seria mais fácil ganhar o pão ali do que no campo. Muitas pessoas acham que viver na cidade é muito mais fácil que viver no campo. Né? Você não precisa plantar, você não precisa colher, lá não tem mosquito, né? Então, dentro da cidade é muito melhor, né?
Mas o que acontece? O que vai acontecer com o seu filho, para você pai, para você mãe, que pensa que estar na cidade é melhor? Os filhos, não tendo nada o que fazer quando não estão na escola, obtêm a educação de onde? Da rua. Das más relações que adquirem, maus hábitos de desregramento, ou seja, das más amizades. Os pais veem tudo isso, mas eles dizem, exigiria um sacrifício muito grande corrigir o seu erro. E assim o que os pais fazem? Eles deixam os filhos ficar onde estão. E o que vai acontecer? Até que Satanás ganhe controle completo sobre seus filhos. Ou seja, você pai, você mãe que permanece na cidade, você está o quê? Além de colocar em risco a sua salvação, você está colocando seus filhos sobre o quê? Sobre a influência até o momento em que ele ganhará o controle completo sobre seus filhos. O que é mais importante? O seu trabalho ou a vida dos seus filhos? Mas por que não morar nas cidades? Aqui diz, o ambiente material das cidades constitui muitas vezes um perigo para a saúde. Será? Ou estar constantemente sujeito ao contato com doenças, o predomínio de ar poluído, a água e alimentos impuros, as habitações apinhadas, obscuras e insalubres são alguns dos males a enfrentar. Ou seja, se você opta, então, e decide morar na cidade, você tem que estar ciente de que tudo isso estará sujeito a você. Agora diz aqui uma coisa muito interessante. O estar constantemente sujeito ao contato com doenças. Ou seja, será que nós estamos passando por isso hoje? Será que se você tivesse uma casa, numa montanha, um lugar afastado, será que você, quando saísse ali da sua casa para plantar, você precisaria usar aquela máscara? Talvez você estaria com medo, né, de encontrar seu vizinho que está a quilômetros de distância, com medo de pegar uma doença? Será que todo esse pânico que nós estamos vivendo, essa situação que nós estamos passando, será que nós temos, de uma certa forma, né, parte, né, principalmente na culpa, na questão de estar em contato com essas doenças, colocando em risco a nossa saúde e também dos nossos filhos? Então, o estar constantemente sujeito ao contato com as doenças é uma das consequências daqueles que optam por estar nas cidades. Não era desígnio de Deus que o povo aglomerasse nas cidades e se apinhasse em cortiços. Por que não morar nas cidades? Em todo o mundo, as cidades estão se tornando viveiros de vícios. Por toda parte se vê e se ouve o que é mal. E encontram-se estimulantes à sensualidade e ao desregramento. Avoluma-se incessantemente a onda da corrupção e do crime. Cada dia oferece um registro de violência, roubo, assassínios, suicídios e crimes inomináveis. O que você deseja? Salvar ou condenar o seu filho? Então aqui Ellen White dizendo para os pais, o que você deseja? Você quer salvar ou você quer condenar o seu filho? Ela diz o seguinte, enviai os filhos nas escolas situadas na cidade, onde todo o aspecto de tentações está à espera para atraí-los e também desmoralizá-los. E a tarefa de edificar o caráter será 10 vezes mais árdua para pais e os filhos. Se você opta por estar na cidade, saiba você que edificar o caráter do seu filho será 10 vezes mais difícil do que você tivesse uma vida no campo. Então, será que tem vantagem viver na cidade? Será que é melhor? Este é o tempo para que o nosso povo leve suas famílias das cidades para as localidades mais retiradas, mais afastadas. Do contrário, o que vai acontecer? Muitos dos jovens e também muitos dos mais avançados em anos serão enlaçados e capturados pelo inimigo. Então, a pergunta que eu faço, você quer ser enlaçado? Você quer ser capturado pelo inimigo? Você quer que seu filho se torne um escravo de Satanás?
Então, fique nas cidades, vá para as cidades, manda seu filho para escolas das cidades, e então você verá que você terá 10 vezes mais dificuldade em edificar a alma do seu filho. E depois, seu filho poderá correr um grande risco, assim como você, de ser enlaçado por Satanás. Não há, Ellen White dizendo, uma família em 100 que tenha se beneficiado física, mental ou espiritualmente por residir na cidade. Qual é a porcentagem, então, das famílias terem uma boa vida espiritual por viver na cidade? O que Ellen White diz? Nenhuma em 100, ou seja, 0% das famílias que estão nas cidades terão o quê? Um benefício físico, mental ou espiritual por residir na cidade. Ou seja, qual é a vantagem de estar na cidade? Segundo o Espírito de Profecia, nenhum. Segundo a palavra de Deus, nenhum. Ou seja, Deus não quer que moramos na cidade, mas quer que nós a visitemos e levemos a sua mensagem. Fé, amor, esperança, felicidade pode ser muito melhor alcançados em lugares afastados, onde haja campos, montes e árvores. Ellen White diz: tirai vossos filhos dos cenários e sons da cidade. Isso na época dela, olha o que ela dizia: para longe de ruídos, para longe dos bondes, barulho de bondes, de carroças. E então eles terão mentes mais sadias. Será mais fácil levar os corações à verdade da palavra de Deus. Ou seja, na época dela, ela já dizia que era muito melhor os filhos viverem fora das cidades, por causa do barulho das carroças, das músicas, os sons da cidade. Agora, será que o mundo vem melhorando, na parte moral, ou está piorando? Será que se ela fosse dar uma orientação hoje, o que será que ela falaria? Preparando-se para a primeira vinda de Cristo, onde João Batista decidiu morar? Naqueles dias apareceu João Batista, pregando onde? No deserto da Judéia, e dizendo: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Porque este é o anunciado pelo profeta Isaías, a voz que clama no deserto: preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Aonde é que então morava João Batista? Nas cidades? Não. João Batista era conhecido como a voz que prega no deserto. Ou seja, ele vivia afastado. Mas ele ia nas cidades? Sim, mas para levar a palavra de Deus, não para morar nela. Agora uma mensagem urgente. Ellen White diz: outra vez dizemos, saí das cidades. Não considereis uma grande privação teres de ir para colinas e para as montanhas, mas buscai esse retiro, onde podereis estar sozinhos com Deus, para aprender a sua vontade e o seu caminho. E insisto com o nosso povo para tornar o trabalho da sua vida, procurar a espiritualidade. Ou seja, qual deve ser o trabalho da nossa vida, nós cristãos? Buscar dinheiro, buscar uma carreira de sucesso, conseguir um mestrado, conseguir um doutorado? Não vou dizer que há um mal, que há algo de mal nisso. Mas, se isso for mais importante do que buscar a sua espiritualidade, isso quer dizer que aquilo está tirando aquele tempo que você poderia estar dedicando a Deus, você está dedicando o quê? A um estudo, a um trabalho, visando o quê? Seu bem-estar aqui na terra ou seu bem-estar no céu? Então, aonde você está investindo o seu tempo? Nas coisas eternas ou nas coisas desse mundo? Cristo está à porta. Por isso que digo ao nosso povo: não considerei uma privação serdes convidados a abandonar as cidades e mudar-vos para as zonas rurais. Ou seja, ele não fala para nós: olha, Cristo está às portas. Ou seja, você vive acreditando que Cristo está para voltar a essa terra? Você acredita que Cristo irá voltar? Se você acredita, se você vê os sinais na Bíblia se cumprindo, e você acredita que Cristo está voltando, o que ela está dizendo para nós? Que nós devemos o quê? Sair das cidades e procurar o quê? Mudar para as zonas rurais. Por que ela quer que a gente vá para lá? Porque aí ricas bênçãos aguardam aos que delas quiserem apoderar.
contemplando as cenas da natureza, as obras do Criador, estudando as obras das mãos de Deus, imperceptivelmente seremos transformados à mesma imagem. As cidades estão cheias de tentação. Devemos planejar o nosso trabalho de tal maneira que conservemos nossos jovens o mais longe possível dessa contaminação. E muitas vezes eu fico indignado, porque muitas vezes eu vejo pregadores, às vezes até alguns pastores dizendo que esse momento não é a hora de abandonar as cidades. Que existe um momento que você deverá abandonar as cidades. Mas quando você lê e estuda o Espírito de Profecia, quando você lê a Palavra de Deus, fica muito claro que não existe um momento para você abandonar as cidades. Porque, segundo a Palavra inspirada, nós nunca deveríamos morar nas cidades. Qualquer um que diz para você que você tem que esperar o momento de abandonar as cidades, está pregando contra a Palavra de Deus. Não é nas cidades que Deus quer que seu povo more. Não é em busca de dinheiro, não é em busca de fama, não é em busca de salário, não é em busca de divertimento. Não que isso seja pecado, mas esse não é o plano, isso não é o principal para aquela pessoa que busca estar no céu. Portanto, se algum pregador, se alguma pessoa venha para você e diz que esse momento não é o momento de abandonar as cidades, infelizmente, essa pessoa está sendo enganada. Ou ela não tem um conhecimento completo, porque a Palavra de Deus deixa muito claro que não deveríamos nunca morar na cidade. E que nós deveríamos o quê? Estar distante, a quilômetros das cidades. Qual foi o exemplo de Ló? O que nós aprendemos com a história de Ló? Ellen White diz: não pude dormir depois das 2 horas essa manhã. Durante o período noturno estive em concílio. Estive insistindo com algumas famílias para que se aproveitassem dos meios designados por Deus e saíssem das cidades para quê? Para salvar os seus filhos. Ellen White perdeu o sono porque ela estava o quê? Insistindo com as famílias para quê? Para que saíssem das cidades. Por quê? Porque era a única maneira dessas pessoas salvarem seus filhos. Influência de drogas, de maus amigos, de bebidas. Ou seja, Ellen White estava preocupada. E o que ela diz? Alguns eram negligentes e não faziam o quê? Decididos esforços. Os anjos da misericórdia apressaram Ló, porque Sodoma seria destruída. Então os anjos fizeram o quê? Apressaram para que Ló saísse rápido de lá. Então fez o quê? Pegou Ló, sua esposa, as filhas e tomou-os pela mão. E houvesse Ló se apressado, como o Senhor desejava que fizesse, sua esposa não teria se transformado numa estátua de sal. Ou seja, por negligência de Ló e por sua lerdeza e vagareza, o que aconteceu? A sua esposa tornou-se uma estátua de sal. É claro que cada um é responsável, né, pelos seus atos. Cada um responderá por Deus, né, a Deus sobre seus pecados individuais. Mas se Ló tivesse influenciado a sua família, de forma que quando ouvisse a mensagem de Deus, que não era momento dele estar naquela cidade, e ouvisse a voz, e ele saísse, quando ele ouviu essa voz, a sua esposa não teria sido destruída. Mas o que Ló fez? Ló foi o quê? Foi vagaroso, ele ficou enrolando. E o que aconteceu? Ele perdeu a sua esposa. O que o Espírito de Profecia diz? Fala assim, olha, Ló tinha um espírito demasiadamente vagaroso. Ele era lerdo, ele era mole. Olha, a mensagem chegou, Ló, sai, Deus vai destruir. E Ló ficava lá, não, mas não sei o quê, ficava arrumando desculpa. E o anjo vinha e apressava Ló, e Ló ficava enrolando. E Ló só não foi destruído porque a palavra de Deus diz que os anjos pegaram ele, pegaram sua esposa, pegaram seus filhos e saíram arrastando pela mão. Porque senão Ló seria destruído também. E Ló estava tão arraigado, estava tão preso naquela cidade, que aquilo foi tão difícil para ele, o momento de sair da cidade foi um momento muito difícil. E a sua família ali, no caso sua esposa, foi destruída. Será que para muitos pais, será que para muitas mães, será que para muitos jovens, hoje é tão difícil? Será que está tão difícil abandonar a cidade? Será que é difícil?
Será que você está muito preso que você não consegue abandonar? Talvez você saiba, você que já tem um conhecimento da palavra de Deus, se tem esse conhecimento que não é desígnio de Deus que seu povo fique na cidade. E você fica ali de forma vagarosa, enrolando. Fala assim, olha, não nos assemelhemos a ele. A voz que advertiu Ló de que devia abandonar a Sodoma naquela época, ela ordena para nós hoje, sair do meio deles, apartai-vos. A palavra diz, né, sair dela, povo meu. Mas também tem um chamado para o seu povo, sair das cidades. Essa é a mensagem de Deus para o seu povo. Deus não quer que seu povo fique na cidade. E os que ficarem nas cidades, nos momentos difíceis, e quando decidir sair, pode ser que ele não consiga. Muitos aqui hoje, talvez, quando chega para sua esposa e fala assim, olha, eu estudei a palavra de Deus e decidi entendi na sua palavra que Deus quer que a gente saia da cidade. Eu sei que muitas, talvez, esposas não vão aceitar essa mensagem. Talvez a esposa estudou, aprendeu essa mensagem, talvez o marido não vai querer abandonar a cidade. E muitas vezes o pai, a mãe, sabe que tem que sair da cidade, mas o filho fala, não, eu não quero. E muitas vezes o pai e a mãe não vai, porque não quer abandonar o filho. E qual será o destino? A Bíblia deixa muito claro, será a destruição. Deus não gostaria que qualquer de nós fosse como Ló. Por quê? Que escolheu habitar em um lugar em que ele e sua família eram mantidos em onde? Em constante contato com o mal. Ló entrou em Sodoma rico e saiu sem nada. Talvez muitos hoje falem assim, mas aqui eu tenho meu trabalho, aqui tenho meu carro, aqui tenho minha empresa, aqui eu tenho meus negócios. E quando chegar aquele momento onde você não puder comprar e vender, o que você vai fazer com a sua empresa? O que você vai fazer com o seu mercado? O que você vai fazer com o seu mestrado? O que você vai fazer com a sua casa? O que você vai fazer com o seu carro? Você vai levar? Você vai levar isso para o céu? Quando a perseguição chegar? Ou você vai ter que deixar tudo? Por que não abandonar hoje aquilo que não é importante para a sua vida? Não que seja pecado você ter essas coisas, mas se essas coisas te prendem na cidade, então você deveria repensar a sua vida. Então Ló partiu sem nada, conduzido pela mão de um anjo, enquanto os mensageiros da ira aguardavam para derramar as chamas de fogo, que deveriam consumir os habitantes daquela cidade, que outrora, então, tinha sido grandemente favorecida. As cidades serão sacudidas. Aproxima-se o tempo em que as cidades serão alvos do juízo divino. Ou seja, as cidades serão alvos do juízo de Deus. As pragas cairão, grandes coisas irão acontecer nas cidades. Capítulo 11 de Apocalipse, capítulo 18, fala o que vai acontecer nas cidades. E depois que você lê esse capítulo, você vai querer ficar ali? Dentro em pouco, as cidades serão terrivelmente sacudidas. Não importa quais sejam as dimensões e a solidez dos edifícios, nem quais precauções tomadas contra incêndios. Quando Deus tocar esses edifícios, dentro de poucos minutos ou algumas horas, ficarão reduzidas a escombros. As cidades ímpias do vosso mundo serão varridas pela vassoura da destruição. Nas calamidades que agora atingem os edifícios imensos e grandes distritos das cidades, que nós estamos vendo hoje, as calamidades, destruições, doenças, Deus está nos mostrando o que irá acontecer, não só apenas em uma cidade, mas em toda a terra. Não sei quantos se lembram, né, do atentado de 11 de setembro. Em poucas horas, aqueles edifícios imensos vieram ao chão, né? E aquilo foi tão terrível, apenas 2 torres ali destruídas, e isso foi suficiente para criar um caos em uma cidade, e uma nação, e o mundo todo, que entrou num colapso financeiro, guerra, isso gerou uma grande destruição, um momento muito difícil. Agora, imagine isso acontecendo em todas as cidades ao mesmo tempo. Será que você vai querer permanecer num lugar onde você sabe que o juízo de Deus irá vir? E o pior, você não sabe o dia e nem a hora, mas
nós devemos ser o quê? Cautelosos e não estarmos nas cidades. Pessoas nas cidades é o plano especial de Satanás. Se você prega, se você ensina, se você instrui para que as pessoas fiquem nas cidades, você está fazendo o quê? Você está ajudando Satanás no seu plano. Olha que interessante. É propósito de Satanás atrair os homens e as mulheres para onde? Para as cidades. Ou seja, se você se sente atraído, se você se sente tão preso na cidade que você não consegue sair, você já está preso nos propósitos de Satanás. Então ele quer alcançar o seu objetivo. E o que ele faz para que você fique preso na cidade? Ele inventa o quê? Toda sorte de divertimentos, novidades, tecnologia, de toda espécie, todo tipo de provocação. E as cidades da terra hoje vão se tornando o quê? Como as cidades antes do dilúvio. Por isso a Bíblia diz, assim como foi nos dias de Noé. Devemos ter contínua preocupação ao vermos o cumprimento das palavras de Cristo. Assim como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Nos dias anteriores ao dilúvio, inventou-se toda sorte de divertimento para levar homens e mulheres à negligência e ao pecado. Hoje, Satanás está trabalhando com intensidade para que as mesmas condições más prevaleçam, assim como foi nos dias de Noé. E a terra está o quê? Está se tornando corrompida. Pouco será respeitada a liberdade religiosa por professos cristãos. Ou seja, liberdade religiosa está com os dias contados. Pois muitos deles nenhuma compreensão têm das coisas espirituais. Muitos dos que fazem a lei, muitos dos que dirigem das pessoas, né, os grandes políticos, as grandes pessoas que comandam o nosso mundo, o quê? Eles não têm compreensão nenhuma das coisas espirituais. E nós somos privilegiados por ter a oportunidade de estarmos ouvindo essa palavra hoje, de estar recapitulando essa mensagem, ou quem sabe ouvindo pela primeira vez. Essa é uma oportunidade que Deus nos está dando. Então nós devemos fazer o quê? Fugir e não fazer plano, né? Não fazer parte do plano de Satanás, que é manter a nossa família ou manter a nossa vida dentro das cidades. E o que mais diz ali? Devemos elaborar sábios planos para divertir as cidades. Ou seja, já que Deus não quer que nós moramos na cidade, devemos o quê? Ter planos. Com tanta tecnologia, hoje a internet está em todo lugar, a gente pode pregar, a gente pode levar essa mensagem. Então devemos usar, né, planos elaborados, planos sábios. Lá diz, sair das cidades, é a mensagem do Senhor que me foi dada. Por quê? Virão terremotos, virão enchentes, e não nos devemos estabelecer nas cidades ímpias. Ou seja, Deus não quer que ficamos ali. Porque ali o inimigo ele é servido de todas as formas. E onde, com tanta frequência, o Senhor é esquecido. O primeiro passo para você, então, esquecer de Deus e servir ao inimigo é viver nas cidades. Devemos elaborar sábios planos para divertir as cidades. E, ao mesmo tempo, morar onde possamos proteger nossos filhos e a nós mesmos das influências contaminadoras e corruptoras que nelas tanto prevalecem. Ou seja, devemos sim ir às cidades, pregar nas cidades, mas viver de forma que as influências contaminadoras e corruptoras da cidade estejam distantes dos nossos lares. O exemplo de Enoque: deve-se fazer o trabalho nas cidades, mas partindo de postos avançados. Disse o mensageiro de Deus: não serão advertidas as cidades? Sim, não porque o povo de Deus nela reside, mas por visitá-las. É dessa forma que as cidades serão advertidas. O povo de Deus visita a cidade, leva a mensagem e retorna para sua casa, para adverti-las dos que está a sobrevir sobre a terra. Como guardadores dos mandamentos de Deus, temos que deixar as cidades. Essa é a mensagem principalmente para você, adventista, que prega, né, que se diz um guardador dos mandamentos de Deus. Ou seja, como um bom guardador dos mandamentos de Deus,
temos que deixar as cidades. Isso é o que o Espírito de Profecia nos orienta. Portanto, pregar, né? Ou pastor, qualquer outra pessoa que venha pregar e dizer que agora não é o momento de abandonar as cidades, ele está pregando contra a palavra de Deus e está fazendo parte do mesmo plano de Satanás, onde diz que nós devemos ficar nas cidades. Agora, o que você vai escolher? O plano de Deus, que é justamente o caminho oposto em viver no campo, ou a gente vai escolher o plano de Satanás, que é ficar na cidade? E ficar esperando, haverá um momento, haverá uma oportunidade para que a gente saia. Qual é o momento? O momento, a Bíblia já é clara. Nós não devemos morar nas cidades. É uma escolha que devemos fazer. Como fez Enoque, devemos trabalhar nas cidades, mas não morar nelas. Essa escolha você terá que fazer. E, com certeza, a decisão que você tomar terá uma consequência. Ricas bênçãos te esperam, se você optar pelo chamado de Deus em abandonar as cidades. Mas destruição o espera, se você optar por viver nas cidades. Em risco de vida, de acordo com a luz que me foi dada, insisto com o povo para que saia dos grandes centros populosos. Nossas cidades estão se tornando cada vez mais ímpias, e cada vez mais se torna evidente que os que desnecessariamente nelas permanecem, ou seja, quem está na cidade está de forma desnecessária. E o que eles estão fazendo? Colocando em perigo a salvação da sua alma. Se você quer, então, colocar em perigo, em risco a sua salvação, então opte por ficar na cidade. Fuga das cidades. Não está muito distante o tempo em que, como os antigos discípulos, seremos forçados a buscar refúgios em lugares desolados e solitários. Como o cerco de Jerusalém pelos exércitos romanos era o sinal de fuga para os cristãos judeus, assim, o arrogar-se nossa nação, no caso de Ellen White falando sobre os Estados Unidos, o poder no decreto que torna obrigatório o dia de repouso papal, será uma advertência para nós. Será então, olha lá, o tempo de deixar as grandes cidades, passo preparatório ao sair das menores, para lares retirados e lugares solitários entre as montanhas. Ou seja, o que está sendo dito aqui? Que quando, no caso dos Estados Unidos, estiver arrogando, ou seja, estiver dizendo que ele tem o direito de impor uma lei dominical que vai contra a lei de Deus, ela diz que esse é o momento. Mas, então, será o quê? O momento de fugir das cidades. Ou seja, você que deixou, para a última hora, no caso igual Ló teve que sair de que forma? Ele planejou a sua saída das cidades? Ele procurou um lugar para sair, ele preparou sua família, ou ele teve que sair correndo desesperado? Assim também diz, quando arrogar, ou seja, quando estiver sendo estabelecida uma lei dominical, será o momento do quê? De fugir. Para onde? Para lugares retirados e lugares solitários, para as montanhas. Nesse momento estaremos o quê? Estaremos fugindo. Mas por quê? Porque não se prepararam durante a sua vida. Porque já sabia que deveria ter uma preparação para sair das cidades. E os que não fizerem isso, terão que fazer o quê? Não a saída das cidades, mas então será a fuga das cidades. Será o momento de fugir. Mas por que deixar para o último dia se você pode se preparar agora? Olha que interessante. Uma foto de uma idosa, que ficou muito famosa, ficou viral essa imagem. Porque o que aconteceu? Nós vimos que nós estamos vivendo uma pandemia. E em um período muito curto, o mundo que nós conhecíamos, ele mudou completamente. E aqui então nós vemos uma foto de uma idosa chorando, que ela entrou ali no supermercado, ali no caso foi na Austrália. E então as prateleiras estavam vazias, não tinha o que comprar. Então a idosa ali chorando porque ela não tinha o dinheiro, mas não conseguia comprar o seu alimento. Agora, imagine você, a gente não sabe como vai evoluir essa pandemia. Pode ser que ela melhore, pode ser que ela piore. E se as coisas continuarem piorando, nós vemos a crise financeira, desemprego, as coisas vão ficar cada vez piores. O que você vai fazer se de repente os caminhoneiros entram em greve, tudo começa a parar e você chega no mercado e não tem comida?
Como que você vai sustentar sua família? Será que nós sabemos que isso irá acontecer nas cidades no futuro? Nós sabemos que o problema de comprar e vender vai ser uma coisa muito séria. E aí? Como que você vai fazer? Ah, então eu vou fugir para o campo. E aí? Né? Já que você não pode comprar e vender. Aí você vai plantar. Quanto tempo leva para que, no caso, você plantar um milho para que você possa colher? Ou uma mandioca? Ou que você prepare? Ou quanto tempo vai levar para que você consiga achar um lugar para você comprar, para você ir, né? Para você sair das cidades? Essas coisas levam tempo, necessita o quê? Uma preparação. E se você deixar para a última hora, você corre o risco de acontecer a mesma coisa que aconteceu com essa senhora aqui da foto. Olha aqui, uma notícia, né? Covid-19 gera corrida a mercados, filas e prateleiras vazias. Isso foi dia 16/3/2020. Então, nós vemos aqui a imagem do mercado superlotado. Então, fala aqui, supermercados Zafari, na Zona Oeste de São Paulo, o movimento de clientes estava maior que o normal, né? No caso, no sábado, dia 14. As prateleiras com álcool gel e papel higiênico chegaram a ficar desguarnecidas. Todo mundo no pânico. Então, o que acontece? Quem tem dinheiro vai e compra tudo. Aquele que não tem dinheiro fica sem. E mesmo que eles estivessem repondo, as prateleiras ficavam vazias. Aqui nós vemos que uma outra imagem lá na Inglaterra, né? Duas senhoras brigando por causa de um papel higiênico no supermercado. Olha que situação. Olha o tamanho do pânico. Agora você imagine a situação do mundo ficando cada vez pior. E o povo vai começar a entrar no caos, as pessoas começam a brigar, as pessoas começam a ficar desesperadas, as pessoas começam a perder seu emprego, então as coisas vão começar a ficar pior. E isso a gente viu o quê? Agora no início, né, dessa pandemia. Agora olha que interessante, uma notícia. Fala assim, Pará decreta fechamento total em 10 municípios por causa da doença. Olha só, o governador do Pará, no caso, Éder Barbalho, ele anunciou no início da noite dessa terça-feira, no caso 5 de maio, né, de 2020, lockdown em 10 municípios do estado. Ou seja, as pessoas estão fechadas. Se você estivesse vivendo no campo, você que vive no campo, como que você vive? Se você estiver ouvindo esse vídeo, com certeza você não passa por essa dificuldade. Você tem liberdade de ir, liberdade de vir, você tem espaço, você não está com medo de pegar uma doença. Agora, se você vive na cidade, a situação é diferente. Aqui tem um gráfico, né? Só para que vocês possam analisar as coisas, como elas estão acontecendo. Isso aqui foi no dia 23/4/2020. Olha o que a prefeitura, no caso de Uberlândia, fez. Como estava em lockdown, eles decidiram, então, que alguns comércios deveriam abrir, alguns comércios deveriam fechar. Então, decidiram qual dia, né, esses comércios deveriam abrir e deveriam fechar. Então, aqui nós temos um gráfico, né, uma tabela, e olha que interessante, né, alguns comércios abertos na segunda, outros fechados, outros abertos na terça, outros fechados, mas, no domingo, todos os comércios estão fechados. Ou seja, será que é coincidência? Por que será que escolheram o domingo para que tudo estivesse fechado? Poderia ser um sábado, né, já que a Bíblia deixa claro que o sábado é o dia de descanso, é o dia de Deus, mas aqui escolheram domingo. É algo para que você pense. Olha, veja, os 19 municípios em que os cultos podem ocorrer apenas uma vez por semana. Então, aqui, né, 19 municípios, então o culto pode acontecer apenas uma vez na semana. Decreto que mantém suspensos todos os eventos públicos ou privados, inclusive aglomerações em parques e praças, abre exceção às igrejas e templos religiosos. Mas em algumas cidades, né, com mais incidência, né, de doença, a permissão é limitada apenas a uma reunião por semana. E qual foi o dia que eles decidiram em colocar, né, no caso aqui em Goiás? A gente já viu a notícia agora de Minas, agora vendo em Goiás. Qual foi o dia da semana que eles deixaram livre para que pudesse ter as reuniões religiosas? No domingo. Outra coincidência, com tantos dias na semana? Olha que interessante, uma notícia sobre futebol. Corinthians avisa que não jogará mais à noite e aos domingos. Em comunicado assinado pelo presidente André Sanches, Timão avisa a entidades que não quer mais jogar nessas condições. Que condições? Ações trabalhistas são o principal motivo do pedido, ou seja, por questões trabalhistas, agora não estou falando de doença, estou falando por questões trabalhistas,
O Corinthians aqui, um time de futebol, não está querendo mais futebol aos domingos. Então, mais um sinal de alerta começa a aparecer. Belo Horizonte, supermercados em Belo Horizonte podem ficar fechados aos domingos. Interessante? Com 29 votos a favor, 4 contra e 2 abstenções, o projeto de lei, no caso do PL, que pede a proibição do funcionamento dos supermercados ao domingo, foi aprovado na Câmara dos Vereadores, em primeiro turno na tarde de ontem. Isso foi em 18 de maio de 2020. O que eles decidiram? Decidiram que os mercados também não poderiam abrir aos domingos. Segundo, então, que o vereador Wellington, que foi um dos autores desse texto, o objetivo é fazer o quê? Garantir ao empregado do setor, folgas aos domingos, para que ele possa descansar. Que hoje, então, eles estavam, no caso, estavam trabalhando. Ou seja, eles estavam trabalhando porque todos os comércios estavam fechados, mas o mercado estava trabalhando para poder abastecer as pessoas. Mas eles estavam ficando cansados e precisavam de um dia de descanso. E qual foi o dia de descanso que eles escolheram? O domingo. Agora, Rio Grande do Norte. Estou falando só sobre o Brasil, tá bom? Supermercados e padarias do Rio Grande do Norte não podem abrir aos domingos e feriados, determina o governo. Qual dia? Domingo. Medidas para a contenção das contaminações por coronavírus já valem a partir da sexta-feira. Sexta-feira 10, a partir de terça 14, todo o comércio não essencial deverá ser fechado. Ou seja, o comércio não essencial deverá ser o quê? Fechado. Ou seja, proibidos de domingo e feriado. Não se pode mais abrir. Ou seja, não pode comprar, não pode vender. Ou seja, será que a Bíblia fala sobre isso? Será que a Bíblia fala sobre momentos onde o comprar e vender seria difícil? Será que a Bíblia já faz algum alerta sobre isso ou não? Muito bem. Olha que interessante, Ellen White diz: comprar e vender será difícil. Bem depressa se aproxima o tempo em que o poder controlador dos sindicatos será muito opressivo. Por que o Corinthians falou que não queria jogar no domingo? Por questões trabalhistas, sindicatos. Repetidas vezes o Senhor tem dado instruções de que nosso povo deve tirar suas famílias das cidades para o campo, onde poderão cultivar o seu próprio mantimento. Pois no futuro, o problema de comprar e vender será muito sério. Quando você não puder comprar e nem vender, e você optou por morar na cidade, de que forma você vai buscar o seu alimento, se você não pode comprar e vender? Você tem que plantar, você vai ter que sobreviver de alguma forma. Ou seja, se você escolheu por viver na cidade, vai ser difícil. Se você resolver ir para o campo, e você resolver plantar alguma coisa, talvez vai demorar meses para que você colhe, para que você possa colher e comer. Ou seja, nós devemos começar hoje, já estamos atrasados, mas fazer a nossa preparação para esse futuro. Devemos começar agora e atender às instruções que frequentemente nos têm sido dadas. Sair das cidades para as zonas rurais, onde as casas não são aglomeradas. Um decreto dominical vem aí. O grupo dominical, como nós vimos aqui no Brasil, mas isso está acontecendo no mundo todo, e hoje está muito pior, está se fortalecendo em suas falsas pretensões. E isso significará o quê? Opressão aos que decidem observar o sábado do Senhor. Se você é um guardador do sábado, se você é um guardador dos mandamentos de Deus, saiba que você, que optou por estar nas cidades, você sofrerá opressão. Devemos colocar-nos onde possamos observar o mandamento do sábado na sua plenitude, sem interferências externas. 6 dias trabalharás, declarará o Senhor, e farás toda a sua obra, mas no 7º dia é o sábado do Senhor, teu Deus. Não farás nenhuma obra, mas o mundo insiste em dizer que o domingo é o dia do Senhor. E devemos ter o cuidado de não nos colocarmos, olha que interessante, devemos ter o cuidado de não nos colocarmos no lugar em que se torne difícil a nós e a nossos filhos guardarmos o sábado. E isso é o que exatamente irá acontecer se você decidir por ficar na cidade. Se pela providência divina pudermos conseguir um lugar distante das cidades,
O que o Senhor quer que a gente faça? Quer que o façamos. Por quê? Tempos turbulentos estão diante de nós. Olha que interessante. Justamente agora, nesse período de pandemia que estamos vivendo, uma coisa muito interessante aconteceu, né? Nós estamos passando por uma mudança na questão de você não poder comprar, você não pode vender, seu comércio tem que fechar, restrições. E justamente nesse período surge o quê? Uma nova forma de comércio, né? E isso está acontecendo no mundo todo. Nós vemos aqui, né? Principalmente no Brasil, né? No caso do Pix, o que está acontecendo? Está sendo introduzido, coincidentemente ou não, justamente nesse período, uma nova forma de você comprar e uma nova forma de você vender. E é chamada de Pix. E isso você pode fazer em qualquer banco, independente de qual seja o banco que você usa. Mas o que nós vemos aqui, né? Quando você tem o seu sistema de dinheiro, no caso, né, controlado através de um sistema de computador, o que vai acontecer? O seu dinheiro ele vai ser totalmente controlado. E a tendência é que no futuro o dinheiro em papel ele desapareça. Depois eu vou mostrar para vocês. Olha que interessante. O mais interessante, o que nós vemos aqui no caso da propaganda do Bradesco? Não sei se vocês depois podem entrar na internet e baixar essa propaganda. Justamente nesse momento onde o mundo está passando por uma crise, o mundo também, através, né, desses comércios, dos grandes bancos, estão fazendo o quê? Uma aliança para introduzir uma nova forma de você comprar e uma forma de você vender. No caso é o Pix. Ou seja, você irá estar fazendo as suas compras, mas você estará sendo totalmente controlado pelo sistema. Tudo que você comprar, tudo que você vender estará sendo controlado. E agora, né, talvez coincidência ou não, por que será que, no caso esse banco, ele usa essas imagens? Que muitos aqui sabem, né, sobre o que diz essas imagens. No caso aqui, o olho, né? No caso, quando o ator aqui está fazendo a propaganda, o que ele faz? Ele pisca. Aí vai um rapaz lá procurando uns discos, ele acha justamente o disco que tem o formato de um olho. Aí tem um rapaz fazendo uma tatuagem, também está fazendo uma tatuagem de um olho. O que é esse símbolo? Ou seja, onde está esse símbolo? Será que isso tem a ver com o sistema de controle mundial? Eu vou passar aqui. Se você pegar a nota de dólar, você vai encontrar esse mesmo símbolo. Nós sabemos que o dólar ele é o dinheiro mais forte no mundo. Nós sabemos que se o dólar ele sofrer uma variação, né, para mais ou para menos, o mundo todo, o mercado financeiro do mundo todo é afetado. E justamente nós encontramos também esse símbolo, justamente na nota do dinheiro mais importante, ou seja, o dinheiro mais poderoso do mundo. E será que isso seria apenas coincidência? Ou será que existe alguma força por trás, uma força maior, que quer controlar o seu comprar e o seu vender? Na verdade, o tema de hoje não é sobre isso. Estou apenas citando para, no caso, atrair a curiosidade de vocês sobre isso. Mas eu trouxe aqui uma coisa muito interessante. O Banco Central afirma que o Pix substituirá o dinheiro de papel gradualmente. Ou seja, o dinheiro de papel que você conhece, a forma de você comprar e vender da forma que você conhece, está com os dias contados. Segundo especialistas entrevistados pela Infomoney, o cadastramento de usuários no Pix foi o primeiro passo para o processo de quê? De substituição, ou seja, de troca da moeda em espécie pelo real digital a ser feito. Ou seja, muito em breve o dinheiro em papel será retirado. E então um real digital será o quê? Será substituído pelo dinheiro em papel. E isso em alguns países do mundo já acontece, no caso da China, no caso da Suécia também, já existem essas moedas digitais. O Bitcoin é muito famoso também. Ou seja, a forma de comprar e vender está sendo modificada exatamente nesse momento que nós estamos vivendo. Exatamente nesse momento de crise. O que eles dizem? Olha, para eles, o Brasil precisa acompanhar a tendência mundial de lançamento de CBDC, no caso de moedas digitais, emitidas por bancos centrais. Ou seja, isso está acontecendo não é no Brasil, está acontecendo no mundo todo. Isso aqui tem até a fonte depois para vocês quiserem entrar e conferir essa reportagem. Olha que interessante agora. Saindo do Brasil, Banco Central Mundial
quer lançar moeda digital ainda em 2020. Essa notícia é de 29/10/2020. Com a decisão, o BIS, que no caso o Banco Central Internacional, estará seguindo uma forte tendência de mercado. As CBDCs, ou seja, sigla do Central Bank Digital Currencies. Moedas digitais emitidas por bancos centrais têm ganhado força ao redor do mundo. O maior exemplo disso nós vimos na moeda digital da China. Vale ressaltar que o BIS, popularmente conhecido como Banco Central Mundial, ou seja, no mundo todo, é responsável pela supervisão bancária global de todo o planeta e reúne 55 bancos centrais do mundo todo, inclusive o Brasil. Então, não é coincidência que o Brasil também esteja lançando o Pix nesse período, lançou durante a pandemia. Pesquisas indicam que 80% dos bancos centrais já iniciaram projetos para desenvolvimento de moedas digitais. E isso inclui também o Banco Central do Brasil. Agora, o que eles querem? Cujo o presidente, inclusive, já falou, no caso do Brasil, que imagina o real digital em circulação até 2022. O que isso quer dizer? Pode acontecer que o nosso dinheiro em papel até 2022 não exista mais. E o que você vai ter que fazer? Você necessariamente, para que você possa comprar e que você possa vender, é obrigatório que você tenha uma conta no banco. Hoje, por exemplo, se você quiser ir no mercado, quiser ir num bar, você pode pegar o seu dinheiro e comprar. Você não precisa de passar cartão, você não precisa de um Pix, você pode comprar. Mas vai chegar um momento onde você não terá essa oportunidade de você andar com dinheiro na mão. E então, para que você possa comprar e vender, você terá que fazer parte de um sistema. E esse sistema é o sistema global. E nós vimos que esse sistema ele está por trás da moeda, no caso, o dinheiro mais poderoso do mundo, que é os Estados Unidos. Não é à toa que eles usam aquele símbolo, não é à toa aqui, no caso ali do Bradesco, ele usa esse mesmo símbolo. Ou seja, eles comandam o mundo todo e eles vão lançar uma moeda digital para que o mundo todo se enquadre. Reuniões estão acontecendo no mundo para que esse comprar e vender seja totalmente controlado. E muitos acham que ainda o mundo está da mesma forma e acham que as coisas não estão acontecendo. E quando isso acontecer, você terá que se enquadrar nesse sistema. E nós sabemos que é exatamente desse sistema que, no caso, Satanás, no caso, a marca da besta, estará intimamente ligada. Por quê? Não poderá comprar e não poderá vender aquele que não estiver intimamente ligado com essa marca. Isso não quero explicar sobre isso nesse estudo, mas eu quero deixar claro para vocês que muitas coisas estão acontecendo. E que se você não estiver preparado, quando você se der por conta, você não poderá comprar e você também não poderá vender. A última mensagem é o seguinte: Cristo está à porta. Quem será advertido? Outra vez dizemos: saí das cidades. Não considereis uma grande privação terdes de ir para as colinas e montanhas. Muitos acham que é uma privação, é sofrimento. Ir para a colina, ir para a montanha, morar num sítio, isso é muito difícil. Mas buscai esse retiro, onde podereis estar sozinhos com Deus, longe das influências do mundo. Cristo está à porta. E é por esse motivo que digo ao nosso povo, ou seja, ele vai te dizendo, se Cristo está à porta, o que ela tem que dizer ao povo? Não considereis uma privação, serdes convidados a abandonar as cidades e mudar para as zonas rurais. Se você acredita que Cristo está voltando, se você acredita que Cristo está às portas, a mensagem para você é: não considere uma privação ser convidado hoje, sair da sua casa, abandonar as cidades e mudar para as zonas rurais. Ali, nesse lugar, onde muitas pessoas dizem, nesse lugar é ruim, aí, nesse exato lugar, ricas bênçãos aguarda os que delas quiserem se apoderar. Se você quiser receber a bênção de Deus na sua vida, se você quer receber a sua bênção, se você quer ter uma experiência real com Cristo, se você quer se preparar para os acontecimentos finais dessa terra, se você quer se preparar e também preparar a sua família, você deve fazer o quê? Abandonar as cidades.
contemplando as cenas da natureza, as obras do Criador, estudando as obras das mãos de Deus, vendo a criação de Deus ali, imperceptivelmente, sereis transformados à mesma imagem. Ou seja, nós não poderemos ser levados ao céu da forma que nós estamos. É necessário que uma transformação na nossa vida, é necessário uma transformação do nosso caráter. E de que forma a Bíblia nos orienta? De que forma o Espírito de Profecia nos orienta para que façamos essa preparação? É exatamente o quê? Abandonando o estilo de vida da cidade. Não adianta sair, né, das cidades e ir, no caso, por um sítio e ficar levando toda a tecnologia, assistindo esses programas que a gente assiste, comendo da forma que a gente come. Ou seja, a gente precisa ter uma mudança total, uma transformação total em nossas vidas. Mudar o nosso estilo de vida, abandonar as cidades e buscar um lugar que Deus tem preparado para você, que Deus tem preparado para mim, para que nesse lugar possamos ser o quê? Transformados à mesma imagem de Deus. Então, que nós possamos nos apressar nesse dia, que nós possamos ter consciência de que a mensagem de Deus é para que nós saiamos das cidades. O mundo protestante criou um sábado idólatra no lugar que devia estar o sábado do Senhor. E está andando nas pisadas do papismo. Ou seja, toda vez que você vê essas leis dominicais, colocando o domingo como dia de repouso, e esse dia não é o dia que Deus pediu na Bíblia. Deus ele pediu o sábado. E qualquer outro dia que seja colocado, que não seja o dia de Deus, isto vai exatamente contra o mandamento de Deus. Por essa razão, quando você vê essas coisas acontecendo, que é exatamente o que nós estamos vendo, por essa razão, Ellen White diz, veja a necessidade do povo de Deus se mudar das cidades para os campos retirados, onde possam cultivar a terra e produzir a sua provisão. No momento de comprar e vender, quando não puder mais, você tiver essa dificuldade de comprar e vender, de que forma que você vai comer, de que forma que você vai alimentar a sua família? Ou seja, aqui diz, cultivando a sua terra. Não pense que quando você sair, vai ser fácil você conseguir comprar um lugar para você. Não vai ser fácil você plantar. Muitos aqui nunca plantaram, muitos não têm nem a noção de como que funciona. O momento de preparação é esse. E digo que esse momento já estamos atrasados. Mas devemos buscar esse momento, devemos nos preparar. Mesmo que estamos atrasados, mas ainda temos tempo. Ainda podemos comprar, ainda podemos vender, ainda podemos desfazer da nossa casa. Podemos buscar um lugar onde Deus está nos esperando. Assim, então, poderão criar filhos com hábitos simples e vida saudável. Veja a necessidade de se apressarem. Ou seja, na época dela, Ellen White diz que as pessoas já deviam o quê? Se apressar, para terem todas as coisas prontas para a crise. Ou seja, hoje você está preparado? Se amanhã você não puder comprar e vender, você acha que o alimento da sua família vai estar garantido? Você acha que essas pessoas que pregam para você que não é o momento de sair das cidades, quando a crise chegar na sua porta, você acha que essas pessoas vão socorrer você, vão levar você para dentro da casa delas? Você acha que elas vão te dar alimento para você e para a sua família? Ou seja, nós devemos buscar o quê? As orientações de Deus para a nossa vida. E quando as coisas ruins acontecerem, Ellen White diz que devemos já estar preparados. E não esperar a lei dominical para que a gente se prepare, mas sim estar preparado para quando essas coisas acontecerem. Eu finalizo então essa mensagem para vocês com Apocalipse 3, verso 20. Se você entendeu a mensagem de hoje, se você compreendeu, Cristo tem uma mensagem para você. Ele diz, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir essa porta, eu entrarei em sua casa. E com ele cearei e ele comigo. Se você entende, se você aceitou, né, se você compreendeu a mensagem de Deus para a sua vida hoje, a mensagem é que você abra a porta do coração. E a partir do momento que Cristo entrar na sua vida, Ele entrar na sua casa, Ele vai transformar a sua vida. E aquilo que parece difícil para você hoje, com Cristo na sua vida, isso vai se tornar fácil. Portanto, a minha mensagem para você é que você não vá pelas conversas das pessoas que falam que você tem que ficar na cidade. Não vá somente pelo aquilo que eu falei para você hoje nessa mensagem, mas procure você por você mesmo, na mensagem de Deus. Se Deus quer que nós fiquemos na cidade, ou se Ele quer que nós saiamos da cidade.
Se Ele quer que o nosso plano da nossa vida seja construir uma vida com um futuro brilhante dentro da cidade, ou Ele quer que a gente tenha uma vida simples, mas um caráter transformado, para que quando Ele venha, nós possamos subir com Ele aos céus. Que você possa, então, pensar em saber qual será a decisão que você tomará para você e para a sua família. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos por essas mensagens, por tantas mensagens no Espírito de Profecia e também na sua palavra, onde ficou claro que o Senhor tem um plano especial para nós. Que o Senhor possa nos ajudar nessa jornada de encontrar um lugar onde possamos sermos transformados à sua imagem. Que o Senhor nos ajude a tomar a decisão correta e que cada decisão que tomarmos possa ser inspirado pelo seu Santo Espírito. Tudo isso nós pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Eu agradeço a todos vocês que assistiram esse vídeo e peço que vocês possam se inscrever no nosso canal e compartilhar esse vídeo com seus amigos. Nós esperamos em fazer vídeos semanalmente, para que possamos trazer assuntos referentes aos tempos que estamos vivendo. Muito obrigado a todos e até o próximo vídeo.